Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje quem vai falar para a gente é a Mônica, que saiu do seu lar, gentilmente aceitou o nosso convite. Muito obrigada, tá, Mônica? De antemão. Ela vai falar sobre envelhecimento e doenças na visão de Joana de Ângeles. Mas antes de passar para a Mônica, vou passar para a Terezinha. Então, com a palavra, Terezinha. Boa tarde a todos. A nossa leitura vai ser do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Livro novinho, hein? Pedi emprestado à nossa colega aqui, ó, tarefeira da casa. Então, vamos lá. Escritura individual. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus, capítulo 26, versículo 56. O desígnio a cumprir-se não constituiu característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência e a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue, experiência fora, de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, neste particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa e, apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Que assim seja. Continuando nessa energia tão linda da mensagem, agradecemos a Deus pela oportunidade, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos envolve agora, nesse momento, para que possamos escutar um pouco com a voz da alma, com o ouvido da alma, que a gente possa escutar a Mônica com tranquilidade e amor, compreensão e paciência, porque cada um de nós estamos aqui para crescer e cada um de nós está aqui para evoluir. Que assim seja. Mônica, a palavra é com você, tá? Boa tarde. Ai, meu Deus. Que boa tarde é esse, gente? Eu que cheguei correndo, esbaforida, ainda estou melhor. Boa tarde, gente. Ai, que melhor.
Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Ó, um ótimo veio daqui já. Tá melhor, né? A gente vai falar de um tema tão assim, para alguns delicado, para outros nem tanto. Então precisamos de um boa tarde, né? Por isso que é bom já começar assim, daquele jeito. Então, hoje eu trouxe um tema. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade que a Fátima, né, me deu de estar voltando à casa para trazer sempre temas que nos elucidam muito a nossa existência terrestre. Eu sempre procuro estudar aquilo que a alma tem necessidade de saber. Não que o evangelho, não que as parábolas, não que as passagens do mestre, enfim, tudo isso não nos elucidem a alma, claro que sim. Mas questões como essa nos traz conforto, porque as pessoas entram num processo de loucura quando começam 60 mais, 65 mais, e muda a cabeça, né? E aí, se não tiver com acompanhamento adequado, se não tiver com um cuidado de alma, a pessoa entra em depressão na terceira fase da vida, que nós chamamos que é o envelhecimento, né? Então, eu me debrucei sobre esse tema, é um tema para mim muito caro, principalmente a questão das doenças, que é o que eu mais gosto de tratar, que é o que eu mais gosto de olhar, que são as psicossomáticas, que são aquelas doenças da alma que são retratadas no corpo. Porque antes de a doença chegar no corpo, a alma já está doente. Mas só que nem todo mundo sabe disso. Às vezes vem uma dor de estômago, um refluxo, coisa que aparentemente é normal. Ah, meu Deus, por que que aconteceu isso? Por que que aconteceu aquilo? Você pode ter certeza que é a sua alma que já está doente, em algum aspecto. Mas a gente vai ver isso, tá? Então, nós vamos falar o envelhecimento e as doenças na visão de Joana de Ângeles. Então, na verdade, eu vou ser uma intérprete, né, dela. O que que ela tem a nos dizer sobre isso? Então, é um embasamento teórico, né? Mas é um embasamento filosófico e científico dos estudos que a mentora nos traz. Então, vamos lá. Aí eu vou ter que botar o óculos, porque a pessoa, né, chega numa determinada idade. Vamos passar aqui? Vamos? Ajuda eu, ajuda. Não quer passar. É o quê? Mouse? Que mouse? Ah, passou. Só que eu preciso tirar isso aqui daqui, gente. Peraí. Desculpa, gente, as falhas técnicas, assim que acontece mesmo, mas era só para saber se vocês estão atentos aqui, tá? Olha só o que que Joana nos diz lá em Iluminação Interior. Eu trouxe essa frase para a gente começar a entender o que que ela diz. A vida é mais poderosa que a morte, superando-a de forma eloquente e ditosa. Por que será que Joana nos fala isso? Porque a morte não existe. Ou a gente está vivo na matéria ou fora da matéria. Exatamente por isso. Então, por isso que a vida é mais poderosa, porque ou a gente está aqui nesse corpo físico, nessa ferramenta que nós temos para evoluir, minha voz não está boa aqui, para evoluir, ou a gente está desencarnado fora da matéria. Então, a morte, a vida sempre vai ser mais ditosa e eloquente, sempre mais poderosa, sempre mais ativa, sempre mais viva. Ou seja, não existe morte para nós
que não é nem só para nós que somos reencarnacionistas, né? Muitas das religiões acreditam que existe essa vida, que a vida continua, porém não da forma que nós acreditamos. Mas Joana traz, a vida é muito mais poderosa, exatamente por quê? Porque nós não temos, né? Essa condição de morte física. Esse corpo vai entrar em putrefação daqui a algum tempo, que a gente não sabe quando. Pode ser eu daqui a pouco, algum de nós, mas o nosso espírito é eterno. E aí ela vai continuar agora nos dizendo sobre o envelhecimento. Quando a gente vê uma imagem como essa, uma jovem que vai passando pelos estágios da vida, a gente começa a se questionar: por que será que isso acontece? Por que será? Eu gosto de participação, que aí passa mais rápido, a gente fala mais rápido. Por que será que isso acontece? Por que o envelhecimento acontece? Oi? É um processo natural. Mas por que será que existe esse processo natural? Por causa da nossa evolução. Porque também não passaríamos para outro plano, mas a gente pode passar por outro plano sem o envelhecimento, né? Ou seja, a gente pode passar ainda adolescente, criança. Exatamente. Exatamente. Então, ou seja, o envelhecimento. E por que a gente sofre com esse processo de envelhecimento, já que é um processo natural, igual a nossa colega nos disse? Olha isso que maravilhosa. Vaidade. Vaidade. O que está por trás da não aceitação do envelhecimento? Vaidade. E o que está por trás da vaidade? Orgulho. E o que está por trás do orgulho? Oi? O egoísmo, que é o início de tudo. Quando Kardec pergunta onde é o início de todos os males, os espíritos respondem: o egoísmo. Vocês estão vendo que por trás a gente começa a falar de um item, mas por trás do item, mas por trás, a gente chega lá no início de tudo, que é o egoísmo. Só que Joana nos fala: inevitável, ou seja, você aceitando ou não, querendo ou não, gostando ou não, vai acontecer com você. Inevitável fenômeno biológico de desgaste que atinge todos os seres vivos. Ou seja, animais, plantas, vegetais, nós humanos, nós vamos passar por este desgaste biológico, porque faz parte da nossa natureza. Ainda não somos espíritos puros que eles não envelhecem. Eles não precisam passar por isso. A nossa matéria precisa. Até o próprio espírito, enquanto ele está passando pelo processo de aprendizado, ele também vai passando por envelhecimento. Mas esse corpo, a cada minuto, desde o momento em que nascemos, já estamos começando a quê? A envelhecer. Então, é isso que ela fala, não adianta você gostando. E outra, as pessoas começam a viver a partir do momento que elas entendem que elas vão morrer. Tenho muitos amigos que dizem: Mônica, despertou a vida para mim quando eu percebi que que eu vou morrer e que as pessoas perto de mim estão morrendo. Aí parece que eu comecei a ver a vida de uma outra forma. Precisa passar por esses baques para que a gente dê valor, né? E aí, Joana, continua. Isso está lá, gente, em Despertar do Espírito, tá? É mais ou menos, são 3 livros que eu trouxe, né? Despertar do Espírito, só essa frase de iluminação interior, depois a gente vai ver os outros. Aí ela fala, olha só, resultado do esforço mantido pelos equipamentos orgânicos para a manutenção da funcionalidade. Olha o que é isso. Esse envelhecimento, ele começa desde quando nós fomos criados por quem? Quem nos criou? Deus. Porque tem gente que fala que ainda foi Jesus, né? Deus nos criou. E quando nos criou, nós somos criados como uma centelha, uma anômada. E essa anômada, ela teve que passar pelos estágios da natureza, os estágios evolutivos, não foi? Para que fosse aprendendo a todos os processos. Tanto que hoje você tem todo o seu coração, não pede para você para ele bater.
o seu sangue não pede para ele circular, o seu aparelho digestivo não pede para ele entrar em funcionamento. Isso tudo, o sistema foi sendo aperfeiçoado e aprendido no decorrer de todo o percurso da humanidade, né? Humanidade que eu digo, processo de evolução. Então, esse foi um esforço mantido pelos equipamentos orgânicos. Então, isso que hoje nós já fazemos de forma automática, vem como? Do nada? Não. Nosso próprio esforço é que fez com que nós chegamos até aqui. Porque Deus não tem eleitos. Então, a partir do momento que Deus não tem eleitos, ele faz, olha, vou te criar igual uma nômadazinha. Então, você vai passar pelos estágios e vai aprender. Não aprendeu, volta. Não aprendeu, fica. É assim. Mas ali, o envelhecimento é a mesma coisa. Aprendeu, é como se ele tivesse o quê? Tem gente dormindo, não gosto disso. Tem gente dormindo, eu não gosto disso. Eu sou assim, gente. A gente vem lá, a pessoa dormir aqui. Oxe, tá ruim assim, gente? Ah, mas tem gente dormindo e eu tô vendo. Tá, agora ri para mim, né? Sei. E aí, o que que acontece? Não, eu sou terrível. Aí, o que que acontece? Até perde o pensamento, perde, né? Mas é mais forte que eu. Aprendi com um grande amigo meu, que quando ele está falando e tem alguém dormindo, ele também não se aguenta. Ai, passou. O quê? Porque isso é muito importante, gente. Vocês têm que ouvir. E as pessoas que estão dormindo são pessoas de 60 mais, que precisam de ouvir isso aqui. Tem que saber de onde veio. Vamos passar isso aqui. Isso está lá no Despertar do Espírito. Aí ela continua. Olha que face linda. Eu achei esse sorriso lindo. Aí ela continua. Cimento, ó. É o resultado. Agora vem ficando mais pesado, porque eu estava só explicando ali o início, agora vai ficando mais pesado. Que ela diz que o envelhecimento, isso está lá em Despertar do Espírito, é como cada um se comportou, de como foi constituída pelos pensamentos e atitudes, ou enriquecida de luzes e painéis com recordações ditosas ou infelizes. Olha, Mônica, você quer dizer que o meu conhecimento, ele quer dizer que é como eu vivi a minha vida? Exatamente. Como você viveu a sua juventude? Como você viveu a sua idade adulta? Que hoje você chegando aos 60, 65, 70, hoje você é constituído de como você viveu. Você nutriu os seus pensamentos? Você guarda muita mágoa? Você guarda muito rancor? Você guarda muito ódio? Será que são seus pensamentos? Ou não? Você é uma pessoa de bem com a vida? Você é uma pessoa que aceita a vida que você tem? Os filhos? Aceita o marido ou não? Porque esse é a questão do envelhecimento. Você vai envelhecer como você se comportou no decorrer da vida. Sabe por quê? A idade, ela não está nos anos que você viveu, e sim como você constituiu o seu psiquismo. Porque tem pessoas de 60 anos numa leveza de viver que é impressionante, muito mais do que pessoas com 20, adolescentes, adultos, jovens adultos com 20 anos. Só que existe uma questão aí, a questão dos pensamentos e atitudes. O que você pensa ou como você age é como você vai envelhecer. A maioria das doenças psicossomáticas, ou todas as doenças psicossomáticas, isso Joana diz e ela vai falar aqui, elas são oriundas de como você coloca para dentro os seus sentimentos. Se você é uma pessoa rancorosa, se você é uma pessoa que nutre sentimentos de raiva, rancor, né, que eu acabei de falar, ressentimento, você vai terminar a sua vida provavelmente com uma doença psicossomática. Mas, Mônica, qual é a doença psicossomática mais que Joana diz que pode ser mais proveniente? Quem chuta para mim? Oi? Você falou.
Quem falou? Câncer. Câncer. Câncer, ele é proveniente de todo o ódio, de toda a amargura, de todo o ressentimento que você tem guardado. Perdi minha mãe há 5 meses pelo câncer. Mônica, ela tinha ressentimento, raiva, rancor guardado? Muito. Por isso que os médicos, você tem câncer, mas como aconteceu? Da onde surgiu? Eles não investigam o psiquismo. Você já viram um médico, oncologista, investigar psiquismo? Ele vai, só um minutinho, meu bem. Ele vai investigar a doença. Ó, tá em estágio tal, vamos ou não fazer quimioterapia, radioterapia, tem condições de tratar, não tem, vai ficar em estado paliativo, não vai. É isso que ele fala. Agora, da onde veio o câncer? Do seu ressentimento, da sua amargura, da sua tristeza, de tudo que você recalcou no decorrer da sua vida. Por isso que as pessoas acham, psicoterapia é bobagem, eu vou lá ficar conversando com o psicólogo. Primeiro que não é uma conversa, né, gente? Existe toda uma ferramenta de trabalho em cima disso. E segundo que é libertador. Você não leva nada disso aqui. Mal, mal, você nem a roupa você escolhe, né? Você mal, mal te põe lá uma muda de roupa e você vai para debaixo da terra. Esse corpo físico aqui vai embora. O que você leva? Seu psiquismo. E nem isso a gente está tratando. Fala, meu anjo. Esse pacote de rancor, vitimismo, o que tem? Vitimismo nada mais é do que a pessoa achar que ela nunca faz nada, né? Sempre o outro, né? Aí ela tá botando tudo para dentro do igual. A culpa é sempre do outro. Eu sou sempre a vítima. Potencializa até. Então vamos olhar para as luzes e os painéis de como eu vou recordar, que é nesse momento que vai acontecer todas as doenças. E aí, Joana continua que agora começa o medo. A pessoa começa com medo de envelhecer. E é natural, gente, ter medo. É uma nova fase. Mas sabe por que vem o medo? Medo da vulnerabilidade, medo da dependência, medo de você ficar na mão do outro. Só que é o seguinte, olha o que ela diz. Devido ao ultrapassado conceito de envelhecimento. Vamos parar aqui rapidinho. Por que conceito ultrapassado, hein? O Shona fala, devido ao ultrapassado conceito de envelhecimento. Por que a gente pensa na palavra envelhecimento? O que é a cabeça de vocês? Doença, mais o quê? Dependência, mais o quê? Solidão maravilhosa. Solidão, mais uma. Doença, dependência, solidão, abandono. Aí eu pergunto para vocês, dependência, solidão, abandono e qual foi a outra? E, e doenças. Acontece só no envelhecimento? Ou pode acontecer na juventude? Quantos e quantos adolescentes vivem na solidão e por isso se suicidam? O índice de suicídio na adolescência está bizarro. De 15 a 24 anos, cresceu assustadoramente. Assustadoramente. E aí, doença. É só o idoso que pode ter doença? Um jovem adulto de 30 anos pode ou não ter doença? Pode. Abandono, lembrei. Abandono. Hoje, quantas e quantas pessoas vivem em abandono? Vulnerabilidade. Então, por que não está passado? Porque não existe essa questão de só no envelhecimento. Em qualquer etapa da vida, nós estamos suscetíveis a todas as características que as pessoas colocam só para o envelhecimento. Rejeição. Mas um adolescente de 20 anos pode ser rejeitado na escola? Bullying? Claro que pode. Então, não é só o idoso que é rejeitado, não é só a pessoa que passa dos 60 a mais. É isso que Joana quer mostrar. Então, por isso que é ultrapassado falar que só essas pessoas elas têm essa questão do envelhecimento. Aí ela continua. Entendido, olha o que ela fala, entendido como um período de sofrimento e amargura.
Muitos indivíduos passam a temer a velhice, pois ela também aproxima a morte, como se essa não ocorresse em nenhuma outra fase da vida. É só idoso que morre? A gente acabou de falar aqui. Adolescentes de 15, de 20, de 30. Inclusive, o suicídio na idade, na velhice acontece por muita solidão e depressão. São os dois maiores casos, índices de suicídio na velhice, né? Depressão e solidão, abandono, né? Já na idade 15, 20, aí são os sofrimentos da vida. Não sabe o que vai fazer, tem muita a questão da decepção com outras pessoas, acabou um namoro, está com iludido pela outra pessoa, acha que não vai ter um outro companheiro ou companheira, a vida acabou para mim, vai lá e tira a própria vida. A vida não tem sentido. Jung fala que o ser humano, ele já é difícil de viver, mas uma vida sem sentido é insuportável de viver. Ele não consegue ter uma vida sem acordando de manhã e não sabendo o que vai fazer. Isso não é só para o idoso, que tem uma vida interativa e quando chega ali pelos seus 65, 70, sei lá, vai se aposentar. E agora? Acorda de manhã, vai fazer o quê? Fazer minha caminhada, quando né, não é sedentário e tal. E aí? Passa o dia sem fazer nada. Aí vem a questão da vulnerabilidade, né? E aí vem os grandes fantasmas que começam a assustar. Aí enchem a casa espírita achando que ali vai dar sentido à vida. E vai dar casa espírita? Não. Mesmo nessa terceira idade, você tem que encontrar um sentido para você viver. Vai estudar. Ah, Mônica, estou velho para estudar. Velho? Por que velho? Isso aqui, ó. Conheço várias pessoas depois dos 60 indo para a faculdade, estudando um sonho de criança, um sonho de adolescente, fazer aquela faculdade. Ah, mas eu não vou praticar, mas para que você precisa praticar? E tirando, nossa, isso é maravilhoso, tirando carteira de motorista, coisa que passou a vida inteira na dependência do outro, dirigir libertação, né? Dirigir libertação. Você não depender do outro te levar, ou depender de transporte público, Uber, esperar Uber. A gente acha que esperar Uber é a coisa pior do planeta. Enfim, vai tirar carteira, vai estudar, vai fazer um curso, enfim, vai ser útil para você. Vai ser, porque se você sendo útil para você, a consequência vai esbarrar no outro, não é? Porque a pessoa, não, eu vou ser útil para o outro, beleza, tá. Só que o seu vazio vai continuar. Seu vazio continua. Joana também continua. Isso está lá em plenitude, gente. Plenitude é maravilhoso, hein? Todo mundo. Aí vem a ilusão da mocidade, que todo mundo acha que tem também, né? Aí ela fala: desequipados quanto à realidade. O que é isso? Fora, né? Quebrou a realidade. Muitos buscam manter a ilusão da mocidade física através da busca cansativa de métodos rejuvenescedores, desamonizando-se interiormente e tombando em transtornos psicológicos que se transformam em depressões e angústias profundas. Aí o negócio ficou feio. Aí o negócio ficou feio por quê? Isso é contra as pessoas ficarem melhor, ficarem mais bonitas, fazer um botox, um preenchimento, uma coisa? Claro que não. Só que o excesso para qualquer coisa é ruim. E é o que ela está dizendo aqui. Muitas pessoas fazem de um procedimento obsessão. Põe em boca, eu quero botar um bocão. Faz isso, eu quero fazer isso. Quero botar sempre mais, mais, mais. E aí acaba desestruturando-se psicologicamente. Acabam que não tem dinheiro, porque não são procedimentos baratos, né? E aí acaba se endividando, acaba. Para vocês terem uma ideia, eu sou psicóloga, tá, gente? Estou com uma paciente que ela, prótese, deu um problema no seio, uma bactéria, ela precisou tirar a prótese, tratar essa bactéria, só que isso já faz 1 ano e meio. Ela está numa depressão profunda, porque ela não se vê sem a prótese. E aí, a clínica está arcando, inclusive, com todas as custas dela, porque se ela botar na justiça e tal, enfim, aí a clínica não quer passar por esse problema. Só que ela, por que ela está na depressão? Porque ela, ó,
entrou em transtorno psicológico, ela está com uma ansiedade gritando, ela está com uma depressão gritando, porque a autoimagem dela feriu, feriu. Ela não se vê daquele jeito. Ela não se vê, ela não se aceita daquele jeito. Aí que Joana fala, o não se aceitar sem um procedimento, sendo que o procedimento causou a ela quase câncer, que ela está, inclusive agora vai fazer uma ressonância para ver se as dores que ela está tendo absurdas não pode chegar a ser um câncer. E vocês querem saber o pior? O pior é que ela está esperando fazer todos os exames para ver se está tudo bem, para fazer o quê? Colocar de novo. Claro, gente. Adianta eu, psicóloga, falar para ela? Não. Eu tenho que fazê-la entender o que isso está prejudicando no psiquismo dela. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Mas isso é o que eu sempre, é o que eu trabalho com ela, isso. Ela tem essa questão de se amar. Ela se ama com procedimentos. Ela se ama com cílios, ela se ama com boca, ela se ama com peito. Ela não se ama a ela, entendeu? Sabe o alto valor? Ela não tem alto valor. Ela só tem alto valor tendo essas questões fora. Ela se ama fora. O dentro está completamente deteriorado. Então, gente, são coisas, é isso que Joana fala. Aí, aqui, ó, depressões e angústias. É o que é o exemplo que a gente tem, né? Porque nesse caso, não tem o que fazer. A gente trabalha, mas enquanto a pessoa não tomar consciência de tudo isso, né? Do quão mal isso está ali, quer dizer, já tem até consciência, né? Mas mesmo assim quer insistir no erro. E aí Joana continua. Na ilusão da mocidade, ela fala: a luta para escamotear a realidade é tenaz. Ou seja, você quer fugir da realidade, né? E quando essa se apresenta vexatória, derrapam em crises neuróticas, nas fugas pelo álcool e outras drogas, tombando no suicídio. Olha que pesado isso. Porque quando você não suporta mais a sua existência, quando você não aceita quem você vai para os mecanismos de fuga. Só que chega uma hora que essas fugas, aí ela citou o álcool e outras drogas, né? Mas tem outros, tem a pornografia, né? Tem o sexo desenfreado, tem os jogos, tem N vícios, né? E aí você chega, mesmo isso, mesmo essas fugas psicológicas não dão conta do seu psiquismo. E aí o que você faz? Não quero mais viver, vou para o suicídio. Qual é o ápice da depressão? O suicídio. Eu dei uma palestra semana retrasada sobre o suicídio, onde eu trouxe Kardec, né? Investigando os espíritos sobre os motivos do suicídio. E ali ele fala quais são os motivos que levam o espírito a se suicidar. Muito legal. Uma hora eu vou trazer essa palestra aqui para vocês. Então, isso é muito sério, tá, gente? Uma pessoa que está em depressão, que vocês conhecem, leva para tratamento, busca ajuda, apoio psicológico e psiquiátrico, porque essa pessoa, se melhorar, é só uma fase, potencializa, potencializa. Aí ela continua. Assim, a morte tem sido responsabilizada pelas ocorrências que não lhe dizem respeito e devem ser creditadas à intemperança das próprias criaturas. Ah, morreu porque já estava na idade, né? Morreu porque há 70, 80 anos já estava bem. Claro que não, a morte não é responsável por nada disso. O que ela diz é a intemperança das criaturas. Ela poderia ter vivido até 90 se ela não tivesse fumado tanto, bebido tanto, né, abusado tanto de outras drogas, como Joana fala, abusado tanto de noites mal dormidas, né? Então, por isso, a morte, igual ela fala, não pode ser responsabilizada por isso. A morte, como a nossa colega bem nos lembrou, é um processo natural. Vai acontecer, mas quando nós aceleramos a morte,
Aí a gente coloca tudo culpa na morte, né? Ah, já estava bem na hora, né? Já viveu muito. 90, 95 anos, acho uma existência longa, né? Se morreu antes, pode saber que alguma coisa fez. Claro, gente, isso exceto a programação reencarnatória. Tem gente que vem para viver 50 anos, ponto. Tá? Se não, se está esse fora de exceção e tem gente dormindo ainda. Hã, vocês estão achando que eu não estou vendo, né? Aí, olha o que Joana fala. Nesse livro, ela fala de uma velhice detestável. O que é essa velhice detestável? Aquilo que as pessoas acham que é só na velhice que acontece. Distanciamento da vida ativa. É só na velhice? Vem sedentário. E adulto sedentário, que não tem uma vida ativa. Então, é só na velhice? Claro que não. Aí ela fala, enfraquecimento das forças orgânicas. É só na velhice? Gente, tem idosos de 60, 65, 70 anos que têm uma vitalidade mais que jovem de 20. Quem tem adolescente em casa aí, que não faz exercício, que só sabe comer, sabe muito bem do que eu estou falando. Não só adolescente, homem, mulher de 30, enfim, sabe do que eu estou falando. Não é verdade? Ah, eu estou vendo aqui, ó, muitos idosos, né? E tenho certeza que vocês estão aqui, gente lá, ó, deitada essa hora, sábado à tarde, dormindo, comeu igual um boi, tá lá dormindo. Ai, é assim, privação de prazer. Precisa estar na velhice para ter privação de prazer? Muito caro, né? Só se priva de prazeres você mesmo. Quem é a pessoa que mais. Quem é a pessoa que se auto-enjaula? Nós mesmos, a nossa consciência. Já sabe quando você fala assim, coloco enjaulado, eu mesmo me prendo. Não, não tem quem que coloque algemas. Você mesmo se põe algemas. Então não precisa chegar na velhice para você se pôr algemas. Isso acontece em qualquer vida. Proximidade da morte, a gente já até conversou sobre isso, né? Gente, tira esse estereótipo de que eu estou envelhecendo, eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. Não tem, a gente está todo mundo com uma senha, estamos numa filinha. A hora ninguém sabe. Eu posso morrer amanhã. Ah, Mônica, mas a propensão é que uma pessoa de 60 morra antes de que uma pessoa de 40. Por quê? Porque tem mais doenças? Gente, isso é puro estereótipo que a sociedade coloca. Não existe. Claro, se a pessoa estiver debilitada, estiver comprometida com seus pensamentos, com as suas amarguras, com seus ressentimentos, com os seus ódios, aí, claro, né? É o de vamos na oncologia de hospitais fazer uma visitinha? Idades. Depois a gente conversa. Isso está lá em Despertar do Espírito. E aí ela fala, para a gente só citar um negócio daquele ali, ela fala do prazer. Aí eu achei tão interessante que eu trouxe. Olha só, prazer não significa apenas aquilo que agrada a pessoa em determinado período da existência física, mas tudo aquilo que proporciona alegria, bem-estar, felicidade, emulação para o crescimento interior, conforto, paz. O prazer varia de acordo com a idade com que cada um gosta. Ou seja, o que ela está falando? Que quando eu tinha 20 anos, eu gostava de ir na. Exemplo, tá, gente? Eu gostava de ir à praia. Hoje, com 60, eu não gosto de ir à praia, aquele sol queimando a minha pele, sei lá. Hoje eu gosto de fazer um passeio ao ar livre. Ok? Vai variando, os prazeres vão mudando. Fala, isso é a felicidade interior. Isso que é prazer, isso que é bem-estar. Então, não precisa, o que o outro chama de felicidade e prazer pode não ser para você. Tá tudo bem. Encontre o seu prazer, encontre a sua felicidade, serene a sua alma. Só que o grande problema, gente, que eu vejo isso todos os dias em consultório, as almas estão todas doentes, todas em sofrimento. E pior, as pessoas não buscam a ajuda necessária.
Aí eu pergunto, como essas pessoas vão desencarnar? Porque muitos pensam, vou desencarnar melhor, vou ser ajudado, né? Vou ser recebido por uma pleiade de espíritos nobres que vão me ajudar, que vão me botar lá para ser cuidado. Lê do engano, pessoal. Você vai desencarnar do mesmo jeito que você está aí agora, ó, com seus mesmos pensamentos. Se você é uma pessoa pesada, ressentida, mesma coisa. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, não adianta fugir da gente, vai ser tudo igual. Então, por isso que Joana nos alerta para tudo que a gente tem que fazer. E sabe a questão? Nós estamos tendo a oportunidade de ainda aclarar a nossa consciência. Tem gente que nem isso tem. Eu tenho que ir olhando a hora, porque eu sou de falar muito. Você vai falar, tá, mas aí eu tenho muita coisa para falar. Tem que acelerar. Olha aqui. Aí ela fala isso aqui, ó, que eu acho muito legal. Somente se distancia da vida ativa quando se perde o encanto. Olha isso. Então, quando ela falou da distância da vida ativa lá, é que eu perdi o encanto, a alegria de viver. E o desaparecimento de forças não permite o pensar. Perdi o sentido, perdi o prazer de viver. Aí sim eu vou me distanciar da vida ativa. Mas esse de o encanto e a alegria de viver, eu posso perder em qualquer momento da minha vida. Até uma criança. Criança também comete suicídio, tá, gente? E também é alto índice. Talvez vocês não tenham acesso, porque não faz parte da vida de vocês, né? Ter acesso a essas informações. Então, eu estou trazendo para que vocês saibam que até criança comete suicídio. Vê na internet, que hoje a internet é um labirinto, como que faz e vai lá e faz. Desodorante aerosol faz a criança se suicidar. A preservação do pensamento ativo mantém a oportunidade de ser útil e contribuir positivamente em favor da família e da sociedade. Olha isso. Pensamento ativo. Pensamento, ó. Quem lê? Quem mantém a mente em constante atividade? É o que eu falei, vai estudar, vai fazer um curso, vai se tornar ativo para você mesmo, vai ler. Mônica, eu já li tudo. Releia, releia. As obras, releia. Terminou a última, releia tudo de novo. O Edivaldo tem que reler tudo, Chico releu tudo, e a gente leu uma vez e acha que tá bom? Gente. Terrível, hein? Permanecer ativo não é resultante da idade, ó, mas sim uma disposição interior de viver e de participar dos desafios humanos. Então, não tem desculpa. Não é porque eu tenho 60, 70, 80 que eu não tenho disposição. É você, com a sua, com o que você está pensando, que você vai ter essa disposição para enfrentar a realidade. É fácil a realidade? Claro que não. Viver é fácil? Claro que não. O mundo é hostil? Não. É como nós enxergamos o mundo. Porque o mundo nos dá aquilo que a gente manda para ele. Mas o que a gente está mandando? Que tipo de pensamento? Que tipo de atitude? É isso que a gente tem que prestar atenção. Está lá em Despertar do Espírito. Aí agora a gente para de falar um pouquinho de envelhecimento, que eu acho que a gente já entendeu a proposta de Joana. O envelhecimento está na cabeça de quem acha que está velho. O envelhecimento, na verdade, é uma etapa da vida e você pode levar de uma forma leve, tranquila, cuidando do seu pensamento, cuidando do seu psiquismo, cuidando daquilo que você está colocando para dentro. Cuidado com as questões que você recalcou, que você guardou, que você até ressentiu desde a infância, tá? Aquilo que você sabe que você tem muito guardado, cuida disso. Cuida. Mônica, eu vou cuidar na outra vida. Tadinho de você se pensar assim. Tenta cuidar ainda nessa vida, né? Para sair dessa encarnação mais leve e com menos questões para resolver nas próximas. Esse é o grande problema do espírita, né? De achar que por a gente ter conhecimento das outras e outras reencarnações, a gente acha que eu não vou dar conta nessa vida, claro, de cuidar de tudo, mas o que eu puder resolver nessa, eu resolvo. E aí agora a gente vai falar das doenças na visão de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, o que ela fala sobre isso? Primeiro, causas anteriores das doenças. O que significa isso?
antes de eu reencarnar. Porque a gente não imagina, a gente tem uma palestra que eu falo de depressão, uma doença da alma, que ali eu explico que a depressão, muitas das vezes, é um gene que a gente já vem, já predisposto a, numa determinada idade, já nascer com ele, a gente já nasce, e com 20 anos, 15 anos, 30 anos, vem e você vai passar por aquilo ali, tá? Então, existem as causas anteriores das doenças. Aí ela diz: na condição de veste transitória, a matéria é a forma que conserva as marcas inscritas no perispírito, em decorrência das atitudes morais e comportamentais transatas. Olha isso. Isso aqui é a veste transitória que a gente tem para passar a fase carnal, né? Então, o que acontece com o perispírito? Ali está escrito tudo que a gente precisa passar, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Hoje eu sou constituída por todas as minhas reencarnações, que está tudo no meu inconsciente. O meu inconsciente, Joana diz, porque os psicólogos, psiquiatras, não pode dizer que o inconsciente são as reencarnações. Mas nós, eu como uma psicóloga espírita, sabemos que o nosso inconsciente são todas as reencarnações que nós passamos. Eu sempre falo isso. Freud colocou o iceberg, né, a pontinha ali do iceberg é a nossa consciência. E o oceano inteiro é o nosso inconsciente, que é aquilo que a gente traz. Então, está tudo lá inscrito. Inscrito é gravado no perispírito, tudo que nós vamos passar aqui, desde as atitudes morais e as comportamentais que nós já vivemos. Então, não adianta correr de quem a gente é. Não adianta. E aí ela vai continuar aqui. Isso está lá em Vitória sobre a depressão. Esse livro, gente, não está na série psicológica, porém é um livro fantástico. Super, super, super indico. E aí, ela continua falando. Em consequência, chega o momento em que essas matrizes abrem o seu secrário e liberam os impositivos depuradores dos erros. Olha isso. Vou explicar em passos, tá? Vou ler e vou explicar. Expressando-se não raro em enfermidades de diagnóstico difícil e complexo, em doenças degenerativas irreversíveis, em transtornos neuróticos e psicóticos variados, sempre de acordo com as necessidades evolutivas do ser. Gente, esse parágrafo, para mim, é o melhor. Porque, olha, fala, em consequência do que a gente imprime no nosso perispírito, nós precisamos resgatar ou aprender, porque qual é o objetivo da reencarnação? Falam para mim. Qual é o objetivo da reencarnação? Evolução. Mas o que é evolução? Alguém falou? Hã? Aperfeiçoamento moral, aprendizado. Eu preciso aprender com aquilo que eu errei. Não é isso? Então tá, se eu errei, eu vou ter que alguma coisa vir para aprender. Então ela fala que em consequência chega um momento em que essas matrizes que foram colocadas nas minhas células, elas vão se abrir e os vou dar exemplo que eu explico melhor. Veja bem, eu preciso passar por uma depressão para que essa depressão me ensine alguma coisa, tá? E essa depressão, ela vai ser diagnosticada em mim aos meus 20 anos. Como é que vai acontecer? Quando eu começo o meu processo embrionário, já na fase de concepção, a lei divina, né? Porque isso aí nem nossa, nenhum livro fala como é que é feito essa transmissão, mas é colocado lá, essas matrizes que ela chama, matrizes, é colocado lá na nossa célula, que aos meus 20 anos, na hora tal, no momento tal, vai ser desencadeada a depressão. Eu querendo ou não, eu estou ali no meu trabalho, eu estou ali no meu estudo, do nada eu começo a me sentir estranha, porque já viram pessoas que do nada têm uma vida boa, têm uma vida tranquila e do nada começam a ter depressão?
uma esquizofrenia que até os 20 anos ela pode ser diagnosticada. Enfim, só que isso, ó, libera os impositivos depurador, isso é para depuração do erro. Que erro? Que a pessoa está para vir depurar. Expressando-se não há, aí ela fala, ó, é enfermidade de diagnóstico difícil e complexo. Tem cura para depressão? Não. Para nenhum transtorno. Tem cura para esquizofrenia? Não. Para nada disso tem cura. Doenças degenerativas irreversíveis. Tudo isso, gente, a gente pode colocar que são impositivos depuradores dos erros. Isso é libertador, saber. Vocês entendem? Isso é libertador, porque eu sei que eu estou passando, se eu estiver passando por uma situação como essa, eu vou me libertar. Mas eu posso, mesmo assim, me tratando? Claro, porque você se depura aceitando. A coisa fica bem mais leve. Agora, passa por uma depressão, uma esquizofrenia, um processo degenerativo, um transtorno bipolar, borderline, fobia, sem entendimento. Você se revolta contra a doença, contra você mesmo e morre revoltado. Aí você tem que vir potencializado, que aperta mais um pouquinho. Aí ela fala, ó, em transtornos neuróticos, psicóticos é o que eu falei da esquizofrenia, de acordo com as necessidades evolutivas do ser. Entenderam agora? Olha que coisa. Por isso que muito dos que nós passamos não é dessa vida. Tem como saber, Mônica? Não tem. Não tem. A gente tentar ter uma qualidade de vida mesmo passando pelo processo. Só que muito do que vem para a gente é de causas anteriores. Aí agora, sabendo que existem causas anteriores, nós vamos falar das causas naturais. Porque ninguém é anjinho aqui, né? Ou tem algum anjo aqui e eu não estou sabendo essa mão para eu identificar. Tem? Levanta a mão para mim. Não tem? Ah, então não tem ninguém anjinho aqui, né? Se não tem nem anjinho, a gente tem o natural das doenças, né? Aí o que Joana fala? As enfermidades fazem parte da programação natural da vida. Quem foi o único ser no planeta que encarnou e não adoeceu? Jesus, maravilhoso. Jesus não adoeceu, não teve problema psíquico, não teve problema com nada. À exceção das expiações mais confrangedoras, os processos de envelhecimento orgânico são acompanhados das carências de energia. Peraí. Os processos de envelhecimento orgânico, acompanhados das carências de energia, facultam a manifestação de muitas doenças que fazem parte da necessidade evolutiva do ser. Nada é por acaso. Se eu estou passando por alguma doença, por algum flagelo, por algum problema, é porque eu preciso passar. Então, na verdade, é o ideal a ser tratado. A aceitação, a leveza, o entendimento. O entendimento liberta. Por isso que quando uma pessoa está em um processo psicoterapêutico, ela consegue entender o que está acontecendo com ela e ela consegue se libertar aceitando aquilo, não se revoltando com a vida que ela tem, com o ser que ela é. Entendem? E é o que Joana fala, porque quando você não aceita, você passa por carência de energia. Você se você se auto-sabota. Em vez de você ter energia para viver, você tem energia para sofrer. Você usa a sua energia para sua autossabotagem de não viver, para não viver. Entendem? Aí passa. Por isso que as pessoas acham assim que a velhice é coisa ruim, porque ligam a velhice com doença. Olha que triste. Mas não é. Você pode estar doente em qualquer fase da vida e levando essa doença. Quando não é dormindo, é conversando. Da mesma forma. Gente, não vão nem mais me chamar para falar aqui. Deus me livre. Essa palestrante aí, ó, que chama a atenção da gente, não vamos mais, não. Pois é.
Ai, meu Deus. É porque aquela coisa, a gente dá aula, né? Então a gente vai chamando a atenção dos alunos assim também. Aí, ó, causas naturais. Aí ela fala: o cérebro, a semelhança dos músculos que não ativados pelo exercício. O que que ela fala? O cérebro é uma máquina, gente. Se você não ativa o cérebro com leitura, com exercício, com boas relações, ele vai parar, ele vai parar. Tendem à fragilidade, olha aí, quando não movimentado pelas energias renovadoras. Adianta, eu estou passando mal, vou lá para o centro espírita tomar passe, vou fazer tratamento espiritual, vou fazer. Maravilhoso. Vai ser passado para você energia, vai ser passado tudo. Mas adianta no dia a dia, você não exercitar aquilo que lhe compete? Você tem que também fazer o quê? Perde as possibilidades de produção, porque ao morrerem as células nervosas, as restantes, sem novos estímulos, não se ampliam, falhando na transmissão das mensagens que cabe registrar, encaminhar e responder. Por isso que vem Alzheimer, Parkinson. Por quê? Se aposentou por minha vida. Parei aqui, ó. Estou aqui, parei de viver. Depressão, ociosidade, só saio para ir ali, tomar um passe, sei lá, fazer o quê. E aí o que que acontece? Parou, doença vem. A doença vem. Você recebe do universo aquilo que você emanou para ele. Por isso, ó, tudo lá em Vitória da Depressão, gente, leiam esse livro. Aí, ó, isso aqui, ó, que eu estou falando aqui da aceitação. Ó, o campo de energia afetado no caso das doenças, terminada a prova ou a expiação que depuram, porque hoje a gente está aqui pela prova ou pela expiação. Seja uma das duas coisas, a gente está aqui. Recompõe-se facultando o equilíbrio. Olha que libertação. Saber que depois da expiação e depois da prova eu estou liberta. Estou liberto do espírito puro? Você te liberta daquela prova ali, gente. Pelo amor de Deus, hein? Não obstante os sofrimentos morais, quando a desarmonia é emocional, por meio do autocontrole, da oração, da meditação, das ações de beneficência, o ser mais facilmente se libera, deixando de valorizar demasiadamente as ocorrências aflitivas, considerando-as naturais no processo evolutivo e, por conseguinte, aceitáveis. Olha agora. A aceitação do sofrimento é o passo decisivo para a libertação dele, enquanto a rebeldia produz efeito totalmente contrário. Isso está lá em plenitude. Olha o que ela diz. Se eu aceito o que está me vindo, se eu aceito o que está acontecendo comigo, eu me liberto. Eu venho um câncer para mim, mas um câncer assim, ó, igual minha mãe. Minha mãe teve câncer no pulmão, com metástase no cérebro e no fígado. Em 2 meses, a levou. Ela aceitou. Ela só não queria morrer, mas ela aceitou. Ela foi feliz nesse período. Porque ela sabia que ia morrer. Só que as pessoas vão e passam por esse sofrimento blasfemando. Por que eu? Por que eu, Deus? Por que comigo? No vizinho pode? Porque no outro pode? Você não. Você você está errado. Você tem mágoa. Você não odeia ninguém. Você não brigou com ninguém, né? Você não pode ter nada. Você pode chegar sempre para o vizinho, né? É exatamente o outro psicológico, psiquiátrico. Eu não tenho nada, eu sou equilibradíssima, exatamente. Entendeu? Aí você não aceita e aí isso potencializa. Ao invés de você viver com esse câncer 1 ano, você vai viver 6 meses. Entendeu? Estou falando do câncer porque é o que traz problema. Pode ser uma doença no intestino, no estômago, no rim, no baço, no fígado. Vocês têm um problema emocional. Já falei isso aqui, se eu não falei, eu vou repetir. Se eu já falei, eu vou repetir. Um problema emocional, que é proveniente exatamente dessas emoções, fibromialgia. Se alguém tem, pode saber. Problema nas costas,
problemas juntas, problema disso, problema daquilo. Emocional. Começa a tratar sua alma. Começa a tratar sua alma. Claro, não vou parar de tomar o remédio, né, gente? Porque aqui não tem nenhum Buda que põe a mão e surta. Sua alma já está no socorro, gritando, e você não está olhando para ela, você está deixando ela de lado. Aí o que que acontece? O inconsciente vai lá na porta da consciência. Vamos olhar para esse problema aqui? Para essa angústia que você tem? Não, dói, dói, né? Dói. Essa traição aqui que você não aceitou, não perdoou, falta de perdão, então, quem não tem problema com perdão aí, gente? Vamos rever isso. Vamos, bate lá 500 vezes. O que a consciência faz? Eu não quero lembrar. Sabe aqueles insights que você vive tendo? Daquelas coisas que você guardou lá do passado e sai jogando para debaixo do tapete que não quer lembrar? A inconsciência está lá tendo. Só que você é muito teimoso, né? Não quer. O que a inconsciência faz? Ela fica lá quietinha? Não. Ela arromba a porta do ego. E o que é esse arrombar a porta do ego? As doenças psicossomáticas. E uma delas é a fibromialgia. Ela afeta desde, é o que os pacientes me falam, né? Minha mãe tinha também, da ponta do cabelo à ponta do pé dói. Aí tem que entrar fisioterapeuta, aí tem que entrar ortopedista, remédios fortíssimos, né? Porque a dor trava, a pessoa senta e não levanta, né? Mas isso tudo o quê? Alma. Sua alma está doente. Gente, vamos acabar aqui agora, hein? Falta 5 minutos. Então, nem vamos aqui. Isso aqui eu vou passar. Vamos falar desse homem aqui, ó. Olha só que maravilhosa que Joana cita. Os biógrafos de Jesus, presta atenção, hein? Nunca se referiram que ele houvesse adoecido, experimentado transtornos emocionais ou psíquicos, por ser perfeito como o Pai é perfeito. Jesus é a face crística do Cristo. Cristo é o Espírito perfeito que construiu o planeta. E Jesus nunca adoeceu nos 33 anos que ele teve no planeta. A busca, portanto, da saúde é o caminho, ó, busca, portanto, da saúde é o caminho para a perfeição relativa que a todos está destinado. Por que perfeição relativa? Por que perfeição relativa? Porque absoluta é somente Deus. Nem Jesus, né, gente? Porque Jesus ainda está em evolução. Se na lamentação ou na revolta, olha isso, no ressentimento ou na amargura, constitui demonstração de inferioridade. Olha que delícia. Que o sofrimento se encarregará de modificar. Ou seja, se você está, meu bem, na sua lamentação, na sua revolta, no seu ressentimento, o sofrimento vai bater em você. Se você não se modificar no amor, vai ser na dor. Ensejando renovação interior, de onde surgirão os fatores para o equilíbrio e a felicidade. Isso está lá em Vitória sobre a depressão. Aí, para finalizar, compreendendo que o corpo é uma organização delicada, sujeita a deterioramento, desgaste e transformação pelo fenômeno da morte, nele se colocam as bases da vida, nem se fixam as realidades essenciais. Assim, quando lhe sucedam as desconexões e os desajustes, ativando-lhes a interrupção, a morte não se transforma em motivo de desgraça e ruína. Ou seja, quando você vive e aceita todas as etapas que a vida tem, tudo que chega para você, tudo que você está passando, a morte é só mais um acontecimento. É como mais um aniversário que você está fazendo. Ela não vai ser um motivo de transtorno, ou de desgraça, ou de ruína. Ai, meu Deus, a morte vai chegar para mim, vai chegar para todo mundo. Entendeu? Então, você vai aceitar melhor esse desencarne, mesmo porque a gente está aqui só de passagem, voltar para casa. Mas aí o apego que a gente tem material, emocional, com pessoas, casa, com carro, com amigos, com vizinho, com nananã, faz a gente. Mas a gente não é daqui. Nós somos seres
imortais que viemos aqui só para passear, só que o passeio é um passeio diferente, né, gente? A gente sabe muito bem disso. E isso está lá em plenitude. Então, com esse sorriso lindo, com esse olhar lindo, eu falo para vocês: vivam, viva, viva e seja feliz. E acabou. Pela atenção de vocês, meu muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de ter voltado a essa casa. Desculpa aí aos que eu chamei a atenção de que estava dormindo, mas é porque, gente, é um tema muito importante que depois vocês não vão ter a oportunidade de ouvir novamente, tá? Ótima tarde, ótimo final de semana para todos. Mônica, agradeço de coração. Brilhante a sua exposição e pedindo a Deus que você volte mais vezes. Também quero. A Deus também pedir a Fátima. E abençoe o seu retorno ao seu lar. Não vou delongar muito, porque nosso horário está bem apertadinho, mas agradecendo essa exposição e pedindo a TT para fazer a prece final para a gente, por favor. Eu vou convidar todos vocês para que, neste momento, nós vamos colocar a imagem de Jesus. Essa imagem fantástica, que, de acordo com a nossa fé, a fé de cada um, ela vai deixar de ser uma imagem. Ela vai ser uma presença. E, neste momento, todos nós vamos receber o seu abraço. Esse abraço de irmão carinhoso, esse abraço de nosso irmão mais velho. E vamos agradecer a ele por este carinho que estamos recebendo neste momento. Agradecer a ele por este afeto e agradecer a ele por estarmos aqui nessa casa de luz, abençoada, guardada pela espiritualidade amiga. Obrigada, Senhor, por todos nós, cada um de nós, possamos guardar este abraço carinhoso na nossa caminhada. Que assim seja.